Olá, seja bem-vindo ao meu consultório. Eu sou o Dr. Marcos Antônio Dias e hoje eu vim trazer um conceito mais aprofundado de um vídeo que discutimos anteriormente a respeito dos distúrbios do movimento. De maneira breve, a primeira grande divisão deles se relaciona se o movimento motor ele é hipercinético ou hipocinético, ou seja, no hipercinético há um excesso, uma aceleração do movimento, e no hipocinético há uma lentificação do movimento. Um exemplo clássico e talvez o melhor exemplo, o mais importante exemplo dos distúrbios do movimento hipocinéticos seja a doença de Parkinson. A doença de Parkinson caracteriza-se por rigidez, lentificação, marcha lentificada, movimentos lentificados e uma face com menos expressões. Já no outro lado, distúrbios de movimentos ditos hipercinéticos, eu gostaria de aprofundar com vocês hoje dois distúrbios importantes. O primeiro dele é a distonia e o segundo é a coreia. Começando pela distonia, a distonia então é uma entidade, uma doença já descrita há milênios, ela é conhecida e reconhecida através de anotações e apontamentos que datam da era clássica. São distúrbios que são claramente visíveis porque há uma alteração clara do indivíduo, é fácil de visualizar um paciente com distonia, porque esse paciente ele apresenta uma alteração do tônus muscular. O que seria o tônus muscular? O tônus muscular é essa característica que todos temos, de uma certa rigidez de repouso dos nossos músculos, que mantém o nosso corpo ereto, que mantém a nossa capacidade de ficar de pé parado, por exemplo. No movimento, existe um sincronismo entre grupos musculares. Existe um grupo muscular agonista e um grupo muscular antagonista. Por exemplo, no braço, o meu bíceps é agonista e o meu tríceps é antagonista. Para que o meu bíceps contraia e traga meu braço em direção ao meu corpo, o bíceps vai contrair e o tríceps vai relaxar. Na distonia, há uma perda desse sincronismo. E quem faz esse sincronismo é o cérebro, e a região onde esse sincronismo é realizado é denominada núcleos da base, que é um conceito também, é uma estrutura anatômica, são várias estruturas anatômicas e que são responsáveis por esse contração e relaxamento para que o movimento possa ocorrer com fluidez, com eficiência e eficácia. As distonias, na sua grande parte, elas são doenças que acometem já as crianças. Então é muito comum nós vermos crianças com distonia, porque a distonia ela pode ter um fundo genético, a criança nasceu com um distúrbio genético, que nós denominamos de distonia primária. Há uma alteração em determinados genes, nos cromossomos, que são responsáveis por fazer o desenvolvimento no sistema nervoso central no cérebro de toda essa região responsável pelo controle fino do movimento. Então essas crianças, já nas primeiras semanas de vida, começam a demonstrar alterações. Então essa é uma doença denominada como distonia primária. A criança nasceu com a distonia. A maioria das distonias que nós vemos, pelo menos a grande maioria, são distonias secundárias ou adquiridas. Muito desse processo advém de um evento, ou por exemplo, um afogamento, uma hipóxia cerebral, uma criança, por exemplo, que se afogou numa piscina, ou um envenenamento, o paciente foi exposto a um veneno, ele foi exposto a uma toxina, como pode ser encontrado em várias atividades profissionais mundo afora, ou esse paciente foi contaminado por um certo vírus, ou uma meningite, uma doença que alterou aquela região do cérebro. Então, essa distonia é denominada secundária. O paciente não nasceu com isso, mas a lesão ocorrida, independente da sua origem, levou a uma não função, uma perda de função dos núcleos da base e que leva ao que conhecemos clinicamente, ao que vemos, uma distonia. Outra manifestação importante dos distúrbios do movimento hipercinéticos que nós vamos discutir hoje são as coreias. As coreias são caracterizadas, então, por movimentos não controlados, não são voluntários, o paciente apresenta uma
movimento, às vezes, pequeno, de um membro ou de um segmento do corpo. Ele apresenta esses movimentos, eles podem ser mantidos durante o dia ou eles podem aparecer como crises. Em determinadas situações, por exemplo, um paciente ficou angustiado, nervoso, alguma situação de estresse, pioram os movimentos coreicos. Então são movimentos não controlados, movimentos abruptos, rápidos, intensos e dolorosos. Muitos casos desses movimentos são dolorosos. E não é incomum a associação da distonia com a coreia. Então, alguns pacientes podem ter um padrão distônico, ou seja, alteração do tônus, e também apresentar movimentos coreicos associados. E aí nós entraríamos dentro de subdivisões que não vem ao caso esse vídeo, porque se estenderia muito e seria já dentro de pequenas nuances e pequenos detalhes. Nós temos um caso recente de um paciente de 8 anos que culminou após um afogamento em piscina na idade de 1 ano e meio. Como sequela, ele apresentou, num primeiro momento, uma distonia muito importante, uma dificuldade de movimento, ele ficava sentado e com muita dificuldade, não conseguia ficar sentado ou se alimentar. Essa criança, na primeira fase da sua vida, teve bastante dificuldade em virtude dessa distonia, e num segundo momento, ele vem e aparece com uma coreia. Como a gente pode ver no vídeo, esse é o momento que ele apresenta uma crise coreica. Então nós observamos que há uma postura arqueada do corpo, os braços e as pernas são jogados para todos os lados, não há controle, e nós observamos também no vídeo que ele esboça sons e há dor nesse movimento. Pensamos então assim, olhando esse vídeo, o quão difícil é a vida dessa criança, dos seus familiares e no dia a dia, como a sua qualidade de vida foi deteriorada. O caso em questão, que nós vimos o vídeo dessa criança, ele chegou para a nossa equipe porque o neuropediatra, que é o responsável pelo tratamento dessa criança, ele não conseguiu mais nenhum tipo de tratamento medicamentoso ou com fisioterapia ou terapia ocupacional que controlasse essa situação. E aí entra de novo no mesmo conceito de refratariedade que já discutimos em vídeos da doença de Parkinson. Ou seja, nenhum tratamento, nenhuma medicação, nenhuma outra terapia é capaz de segurar mais essa situação. A criança em questão foi tratada de maneira multidisciplinar e agora nesse vídeo que nós estamos vendo, já há 4 meses do último tratamento, observamos então uma postura relaxada, observamos que ele está com uma bomba de baclofeno, que é um dos tratamentos para distonia implantado, controlando bem a sua distonia, então ele não tem mais aquele movimento, aquela rigidez dos músculos, e ele foi beneficiado também pela estimulação cerebral profunda, o implante de eletrodo cerebral, numa região do cérebro onde acomete o distúrbio do movimento. E o eletrodo cerebral profundo implantado em cada um dos lados do cérebro reduziu, ou mais que isso, aboliu completamente os movimentos coreicos, e o que nós observamos no vídeo é uma criança relaxada numa rede com um sorriso sem sinal de dor. Vale lembrar que a presença da distonia, como na maioria dos casos nós vemos em crianças, seja ele primária ou secundária, por distúrbios que envolvam a criança, a sua fase mais precoce, nós observamos também que não é incomum adultos chegarem também e adultos serem beneficiados por esse tipo de tratamento, seja pela bomba de infusão de baclofeno, que é um tema que nós vamos discutir posteriormente em outros vídeos, ou pela estimulação cerebral profunda, o implante de eletrodo no cérebro. Modernamente, já há um consenso que mesmo os pacientes adultos que chegam tardiamente para o implante cerebral profundo para tratar a coreia ou tratar a distonia, eles também são beneficiados. Até então, não se tinha muito esse conceito, eram pacientes que eram vistos como não há mais nada a ser feito, mas a evolução da tecnologia, a evolução dos estudos, os estudos permanentes, a observação
E o avanço da idade dos pacientes tratados demonstrou hoje de maneira muito clara que os pacientes adultos também podem ser beneficiados. E claro, de maneira sempre consequente, cada caso é avaliado, cada caso é estudado, cada caso tem que ser minuciosamente estudado para conseguir estabelecer a relação benefício-risco para esse paciente. O importante é que o paciente seja avaliado por um profissional experiente em distúrbios de movimento. E é importante que você discuta com o seu neurologista, com o seu neurocirurgião, quais são as possibilidades para o seu caso, sejam elas medicamentosas, terapias complementares, uso da bomba de macriofênio implantada que vai injetar o remédio na região necessária, ou o uso do eletrodo cerebral profundo. Muito obrigado.